Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a Guerra do Paraguai e duas de suas três interpretações, sendo elas a mais tradicional e a mais moderna, a neo-revisionista. Para começar, iremos falar sobre o que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado do continente, situado na região do Rio da Prata, ocorrido entre os anos de 1864 a 1870. Ao lado podemos ver um mapa geopolítico da época. Como pode ser percebido, poucas diferenças há nas fronteiras, com exceção do Paraguai, que só possuía metade de seu território atual. Abaixo do mapa podemos ver duas figuras importantes da guerra, uma sendo Dom Pedro II, governante do Brasil, e outra Solano Lopes, governante do Paraguai. Esse conflito teve diversos impactos na história de todo o continente sul-americano, mas ainda gera divergências entre os historiadores, como podemos ver a seguir. O pensamento tradicional afirmava que a Guerra do Paraguai foi causada pelo imperialismo britânico, com o objetivo de destruir o desenvolvimento econômico e autônomo que estava em curso no Paraguai. O revisionismo histórico afirma que durante os anos de isolamento político e econômico do Paraguai, entre as décadas de 1810 e 1860, desenvolveu-se um projeto modernizador não vinculado ao capitalismo britânico. Nesse projeto modernizador, o Paraguai supostamente havia desenvolvido uma infraestrutura relevante, uma indústria pujante e excelentes índices de desenvolvimento social. Assim, para destruir o mau exemplo paraguaio, a Inglaterra teria manipulado o Brasil e a Argentina para que juntos iniciassem um conflito contra o Paraguai e destruíssem a economia e a infraestrutura daquele país. Esse modelo, no entanto, sofre críticas relevantes por causa do seu caráter demasiadamente ideológico e pela falta de comprovação documental. A historiografia tradicional foi muito comum no Brasil até a década de 1960. Ela trata a guerra como resultado único da megalomania e tirania do ditador paraguaio, que foi Francisco Solano Lopes. Essa historiografia é considerada ufanista e argumenta que a guerra foi o resultado dos interesses expansionistas do ditador paraguaio na região da Bacia Platina. Ela também argumenta que a união do Brasil, Argentina e Uruguai foi apenas uma reação contra a tirania do Paraguai. Eu sou a Elisama, vou estar falando um pouco sobre o que é um pensamento neo-revisionista. Primeiramente, o pensamento revisionista, ele basicamente afirma que a Guerra do Paraguai ela foi causada pelo imperialismo britânico, com o objetivo de destruir o desenvolvimento econômico autônomo que estava em curso no Paraguai. E o revisionismo histórico ele afirma que durante os anos de isolamento político e econômico do Paraguai, entre as décadas mais ou menos de 1810 e 1860, se desenvolveu um projeto modernizador que não foi vinculado ao capitalismo britânico. E já o neorrevisionista, o pensamento neorrevisionista, né, ele vai falar baseado em uma documentação inédita que desmistifica as interpretações envolvidas a partir do revisionismo e, assim, é um suposto modelo de desenvolvimento do Paraguai, que é posto em xeque, né? E o Paraguai ele é apresentado como uma nação ainda agrária, onde há e havia, né, modernização acontecendo apenas no exército. E além disso também, né, é mostrada a influência do capital inglês no Paraguai, diferente do que afirmava o revisionismo. E no governo do Paraguai, sob a liderança de Francisco Solano Lopes, a tomada da decisões, né, que acontecia da maneira discriminacionária. E isso quer dizer que as escolhas políticas elas aconteciam de acordo com as vontades de Solano Lopes. E ali não havia um processo político para realizar o debate acerca das determinações do governo. Então, o ditador paraguaio também se utilizava da sua posição para promover o enriquecimento ilícito de sua família. E, por fim, no final das contas, né, as causas da guerra passaram a ser entendidas como resultado do choque, né, dos interesses econômicos e políticos das nações da Bacia Pratina. E esses interesses, eles se chocaram, porém, sobretudo, contudo, né, na disputa política travada no Uruguai, e a partir desse choque se iniciou a guerra.
Os pesquisadores neorrevisionistas indicaram que a guerra teria se constituído como fruto das contradições platinas e da consolidação dos estados nacionais na região. Ressalta-se a importância da Guerra do Paraguai nos estudos históricos, tendo em vista que o mesmo foi o conflito externo de maior repercussão para os países envolvidos, quer quanto à mobilização e perda de homens, quer quanto aos aspectos políticos e financeiros. Por fim, é importante apontar que na historiografia brasileira atualmente, as teses apresentadas por Salles e Doratiotto, entre outros pesquisadores, apresentam-se como sendo as mais aceitas, tendo em vista a base documental em que tais autores pautam as análises e as metodologias que empregaram nas interpretações sobre o conflito.